queria apenas tentar viver aquilo que brotava espontaneamente dentro de mim. Por que isso me era tão difícil? Hermann Hesse. Ok, lembrando que tudo o que eu falo aqui são só pensamentos que passam na minha cabeça durante o dia. Não que seja verdade, são só pensamentos, sim. Eu não sou o dono da verdade e só estou expondo aqui as coisas que passam na minha cabeça. Então, o sentimento de não pertencer a lugar nenhum é muito comum entre todas as pessoas. Tipo, independente da idade, talvez alguns mais jovens, depois, principalmente os mais jovens, no caso, que crescem e, no caso, tá ali no ensino médio, um pouco a mais e se sente perdido porque não sabe o que fazer. E isso é muito comum, porque como atualmente o mundo está exigindo cada vez mais, você meio que fica perdido entre meio de tantas opções. E uma hora ou outra você vai escolher alguma coisa. E em muitos casos você se sente perdido. Não porque você não sabe o que escolher, talvez por conta que independente do que você escolher, não vai fazer diferença. Isso não é para todos, né? Caso específico. E você vê todo mundo escolhendo algo tão facilmente e você fica pensando, cara, poxa, por que não é tão fácil pra mim? Entende? Muitas pessoas sonham em ter uma carreira já específica desde criança e isso parece natural para elas. Brota isso dentro delas facilmente. E parece que dentro de você literalmente não brota nada. Como por exemplo, você tem um colega ou fulano que desde o ensino médio lá, eu vou ser tipo, sei lá, formar em direito, outro lá formar em psicologia e outro lá vou ser empresário. Parece que aquilo já estão dentro delas, que é natural elas seguirem aquilo. E quando você olha pra você, não tem nada, entende? Não tem nenhum ideal dentro de você. E isso me faz questionar bastante, porque o ideal que você coloca dentro de você já está dentro de você, você já nasce com isso. Ou você cria isso, ou ao decorrer da vida você vai achar alguma coisa, isso brota, desabrocha dentro de você, sabe? Porque normalmente o ideal surge em pressão familiar ou em pressão escolar da sociedade. Por exemplo, a minha família é de médicos. Então o ideal do meu filho vai ser medicina, por exemplo, que é muito comum acontecer em famílias de ricos. Agora, quando você é um pobretão, por exemplo, só te colocam para estudar e foda-se, às vezes nem isso, às vezes você tem que sobreviver, entende? E nesse meio caminho, nesse meio termo, você se pergunta o que você está fazendo no momento. Porque independente do caminho que você escolheu, se você se sente assim, sem nenhum ideal, sem nenhum caminho, se você se sente perdido, então independente do que você escolher, você ainda vai ficar assim, entende? A não ser, talvez, que você escolha se conhecer. Talvez se conhecer seja o mais importante entre todas as tarefas, sabe? Mas talvez quando você se disponha a se conhecer, talvez você ache alguma coisa, entende? Talvez você ache um ideal para seguir. Você conhece, você consegue descobrir algo interno. E que às vezes você achava que não estava lá, ou talvez não estava e você criou. Então, você pensa novamente. Se isso, esse ideal, esse propósito, algo do tipo, essa chama que tem dentro de você, você nasce com ela ou você mesmo cria ela. E isso pra mim é uma coisa muito importante, porque de certa forma, se você se sente meio vazio, meio perdido,
é uma coisa que afeta diretamente na sua vida, tanto profissional quanto amorosa, seja qual for a área. Então, de certa forma, você se pergunta novamente se o que você está fazendo é alguma coisa principal na sua vida, o que você está fazendo agora, ou se a coisa principal que deveria ser, o que você está seguindo, é alguma coisa relacionada a se conhecer melhor. Porque se você se conhece, você provavelmente vai mudar o seu caminho e vai seguir um caminho a qual você se propõe a dar o melhor que a sua natureza permite, entende? Então, fica esse